Alan, tô com um problema no ombro, tenho a síndrome do manguito rotador. A empresa pode me mandar embora? Olha, para eu te responder assim, de forma objetiva, é bem complicado, porque é necessário analisar o contexto dessa conversa e o que exatamente está acontecendo. Mas em regra, considerando o que diz a CLT e a Constituição, a resposta é que não. Você não pode ser demitido pelo fato de ter um problema no ombro. A empresa não pode te mandar embora por isso. Mas a situação é bem mais delicada e pode ser sim que a empresa faça isso. Pode ser que ela te mande embora por conta de algumas brechas na lei. Por isso que você precisa prestar muita atenção no que eu trouxe aqui para entender a fundo os seus direitos e tentar se proteger. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Indo direto ao ponto, para saber se você pode ou não ser demitido, é necessário entender se esse seu problema no ombro tá ou não tá ligado ao trabalho. E aí me responde, você trabalha pegando peso no ombro ou levantando aí seus braços acima da cabeça, fazendo movimentos repetitivos, fazendo muito esforço, e você já está há um bom tempo nesse trabalho? Se sim, então é bem possível que esse seu problema tenha alguma relação com o trabalho, né? Se esse for o seu caso, então você tem muito mais chance de não poder ser demitido. Agora, se o seu problema não foi causado pelo trabalho, a situação é mais delicada. Vamos entender isso aqui direitinho com calma. Eu vou começar falando sobre quando a síndrome do manguito rotador está ligada ao trabalho, para depois então entrar aí nas situações em que ela não tem nada a ver com o trabalho. Combinado? Se você adoeceu por causa do trabalho, um dos direitos que você pode ter é o de estabilidade no emprego. Isso aí está lá na Lei 8.213, que é a legislação da Previdência Social. Lá no artigo 118 dessa lei, existe a regra que alguém que sofreu um acidente de trabalho tem o seu emprego garantido por pelo menos 12 meses depois de retornar do auxílio-doença acidentário. Foi muita informação agora, né? Mas vamos aqui com calma e entender parte por parte o que diz essa lei. Essa lei diz que você pode ter estabilidade durante 12 meses. Essa é a primeira informação importante. Segundo essa lei, só vai ter direito quem sofre um acidente de trabalho depois de retornar do auxílio-doença acidentário. Agora você deve estar se perguntando, mas acidente? Ele começou falando sobre doença, sobre a síndrome do manguito rotador, agora está falando de acidente. Para a lei, quando uma doença é causada pelo trabalho, ela é equiparada a um acidente. Por isso que eu perguntei no começo do vídeo se esse seu problema está ou não está ligado ao trabalho. Essa é a primeira condição para você ter essa proteção. Seu problema no ombro estar ligado ao trabalho. Aí você deve ter percebido que a lei fala que você vai ter essa proteção quando voltar do auxílio-doença acidentário. Isso aí é um benefício pago pelo INSS para quem fica mais de 15 dias sem conseguir trabalhar. Para receber esse benefício, você vai precisar se afastar pelo INSS e receber o benefício de espécie 91. Se conseguir esse benefício, vai ter aí 12 meses de estabilidade e não pode ser demitido. Aí surgem alguns probleminhas a partir daí. Como é que fica quando a pessoa não se afastou pelo INSS, mas tem aí a síndrome do manguito rotador? Ou então quando a pessoa se afastou, mas não recebeu o benefício 91. Essa pessoa pode ser demitida? Aqui é a brecha na lei que muita empresa vai usar para mandar embora o funcionário doente, tá certo? Pelo que diz a lei, você pode sim ser demitido se não receber esse benefício. Mas de tanto isso acontecer, de tantas pessoas serem demitidas doentes desse jeito, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma interpretação um pouco diferente dessa lei. Para contornar essa brecha na lei, você precisa conhecer o item 2 da súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância trabalhista. Esse tribunal tem um entendimento de que mesmo quem não recebeu o benefício 91 pode ter direito à estabilidade. Olha só o que essa súmula diz. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Até agora nada de novo. Aí agora que vem aqui o pulo do gato. Vírgula, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade
com a execução do contrato de emprego. Traduzindo isso aqui, o TST está falando que a regra é aquela que a gente já viu, que para ter a estabilidade, você precisa ter se afastado e recebido o B91. Mas caso isso não aconteça e você seja demitido, é possível entrar com a ação contra a empresa e nessa ação, se você confirmar que tem uma doença do trabalho, você consegue essa estabilidade. Então, recapitulando aqui essa primeira parte, a regra é que para ter a estabilidade, para ter proteção, para não poder ser demitido, você precisa se afastar pelo INSS e receber o benefício 91. No entanto, se a empresa te demitir doente, com a síndrome do manguito rotador que foi causada pelo trabalho, você pode colocar a empresa na justiça e lá nesse processo, se for confirmada a sua doença, você terá direito à estabilidade no emprego, ou seja, você vai confirmar que não podia ter sido demitido. Nessa exceção aqui, entra todo mundo que adoeceu devido ao trabalho, mas não recebeu nenhum benefício do INSS, e também as pessoas que se afastaram e só receberam benefício 31, tá certo? Então, se você está se perguntando se pode ser demitido ao retornar do afastamento com o benefício 31, com o benefício comum, a resposta é que não. O problema é que você vai precisar provar na justiça que tem uma doença do trabalho. A mesma coisa se aplica para quem se afastou, mas o INSS negou o benefício, não deu benefício nenhum. Ao retornar para a empresa, eles não podem te demitir. Aliás, eles até podem, né? Mas se demitirem, você precisa lá, você vai entrar na justiça, vai provar lá na justiça que tem uma doença do trabalho e aí você consegue reverter essa situação. Aí uma outra coisa aqui que gera bastante dúvida, né, em algumas pessoas, é sobre a questão do prazo de 12 meses. Se você adoece por causa do trabalho, volta do INSS, mas aquela doença vai te acompanhar ali para sempre, pro resto da sua vida. Será que você pode ser demitido depois desses 12 meses? Não tem uma resposta objetiva para isso, tá certo? Mas, lendo a lei, vendo aqui todo o contexto da nossa legislação, a gente vê que o objetivo dessa lei é colocar esses 12 meses como um prazo mínimo. E aí, interpretando, né, no sentido aqui objetivo que a lei que o objetivo dessa lei é proteger o funcionário doente, né, até que ele tenha alta médica, se não teve alta, se continua doente, a doença continua gerando incapacidade, a lógica é que não vai poder ser demitido. E assim, esse assunto é bem controverso, tá bom? Não é pacífico, não é uma certeza, tá certo? Então vai depender muito de cada caso, tá bom? Agora que a gente passou aqui pelas situações em que a doença está ligada ao trabalho, vamos falar aqui um pouquinho sobre as situações em que a síndrome do manguito rotador não tem nada a ver com o trabalho. Imagina aí que você tem a síndrome do manguito rotador, mas você teve esse problema aí por outro trabalho, ou é algo que já está aí na sua vida há bastante tempo. E aí, como é que fica? A empresa pode te mandar embora? Aqui a gente tem uma brecha, né, que a gente pode utilizar. Aqui a gente não vai falar da estabilidade. Você não tem estabilidade. Aqui o que a gente pode utilizar é o conceito de dispensa discriminatória. Imagina, por exemplo, que você colocou um atestado em um dia, passou 5 dias de atestado, e assim que voltou a empresa te mandou embora. Ela não mandou mais ninguém embora, só você foi demitido. Seu chefe até mandou aí mensagem no seu WhatsApp dizendo que estava te demitindo porque você está doente. E aí, como é que fica? Isso pode? Não, né, gente? Não pode. A empresa não pode mandar embora pelo fato de você estar doente. Nesse caso, você pode exigir sua reintegração, seu emprego de volta, tá certo? Agora pensa aqui em uma situação um pouco diferente. Imagina que você tem essa doença, já colocou inclusive vários atestados, a empresa não fez nada. Só que agora está tendo alguns cortes na empresa. Eles estão com problema financeiro, estão demitindo aí um monte de gente. Mandou um monte de gente embora. E aí você foi nessa leva. Foi demitido junto com um monte de pessoa. Não teve nada a ver com a sua doença. Você foi demitido porque a empresa está com dificuldade. A situação aí é diferente. Ela não te mandou embora por causa da doença, mas sim pelo corte de pessoal. Nesse caso, ela poderia sim ter mandado embora, tá certo? O que não pode é o motivo do desligamento ser a doença. Outra coisa que também não pode e que acontece bastante é você ser mandado embora com a cirurgia marcada. Também não pode. As empresas costumam fazer isso para diminuir os gastos com plano de saúde, mas não pode, tá certo? Se você for demitido com a cirurgia marcada e você estava com o plano de saúde da empresa, conversa com o advogado que você pode aí recorrer do que aconteceu.
Olha, agora que você já sabe quando pode e não pode ser demitido, que tal conhecer outros direitos que alguém com problemas no ombro pode ter? Se interessou? Então confere esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. Mas antes, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.